Olá, boa noite. Bem-vindo ao Live Literatura, o seu encontro semanal com o universo literário. Eu sou Maurício Chames e eu quero admitir que eu cometi um equívoco na semana passada. Na verdade, acho que eu estou sendo muito cruel dizendo que eu cometi um equívoco. Semana passada eu tive a oportunidade de receber ao longo de 3 dias seguidos, 4 autores, e todos esses autores falando sobre seu trabalho, sobre a sua participação na Feira do Livro de Porto Alegre. E eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, eu cometi uma gafe, na verdade. É muito engraçado produzir um material semanal para as pessoas e se dar conta que às vezes você tem muitas ideias e em função dessas ideias variadas você acaba se esquecendo de comentar uma coisa que você não poderia ter esquecido, e foi o meu caso. Ah, não que não tenha sido interessante ter conversado com todos esses autores, e foram conversas em sequência, não é? Você que está acompanhando a minha página já há um tempo observou que foi uma maratona de lives com outros autores na semana passada. Mas eu deveria ter feito uma coisa que eu não fiz na última semana. Eu deveria ter falado sobre a minha participação no evento Universos Paralelos, que aconteceu na semana retrasada, no dia 5 de outubro. Esse evento ele aconteceu na Unilassalle, em Canoas, e contou com a presença de outros autores, como, por exemplo, Duda Falcão, Jacira Fagundes, Gilberto Fonseca. E foi um evento que proporcionou debates sobre como a cultura pop pode ser inserida como uma ferramenta didática para educadores, como os educadores podem usar a cultura pop na sala de aula. E eu sou um autor iniciante, eu estou tendo algumas oportunidades de divulgar o meu trabalho, inclusive com Live Literatura, que foi uma página que eu idealizei, porque quando eu estava me preparando para lançar o meu livro Relatos e Delírios, essa bela capa aqui, eu senti falta de um espaço onde eu pudesse falar sobre a minha trajetória, sobre como comecei a escrever, sobre o meu livro. Então eu idealizei o Live Literatura também para proporcionar esse espaço para novos autores e também para que eu pudesse falar sobre eventos literários que acontecem na nossa cidade, no nosso estado. E agora que a página tem sido seguida por pessoas de fora do Rio Grande do Sul, para minha grande satisfação, eu também estou me organizando para preparar conteúdos que não sejam apenas conteúdos locais, e tenho gostado bastante dessa experiência. Mas eu estou muito feliz com as oportunidades que eu tenho tido desde que lancei meu livro para divulgar meu trabalho. E nesse evento do Universo Paralelos não foi diferente. Eu agradeço muito a oportunidade que me deram para que eu pudesse dar uma oficina sobre lives literárias. E eu não tinha a menor ideia de como seria o evento, nem de para quantas pessoas eu falaria. E é engraçado que você aprende também nessa prática, não na prática de escrita, mas na prática de ser o escritor, porque você tem que se divulgar, você tem que manter o seu livro em circulação. É interessante você ver também essa questão de você aprender a lidar com as próprias expectativas, porque ao longo da semana que antecedeu o evento do Universo Paralelos, as minhas expectativas eram muito variadas. Em alguns momentos eu achei que eu não haveria ninguém na minha sala, ou então que a sala estaria lotada, aquela coisa 8 ou 80. Eu não sabia exatamente para quantas pessoas eu daria a minha oficina. E é interessante você se confrontar com você aprender a dominar essa expectativa. No final, a minha oficina foi muito prazerosa para mim, e acredito que para quem assistiu,
Foi interessante trocar uma ideia com alguns educadores sobre como podemos transformar essa minha proposta de lives literárias em algo didático. Porque eu também falei não só de lives literárias, mas também de vídeos tutoriais. Eu entrei até na questão da diferença entre YouTubers e vlogueiros. É interessante assim essa coisa, eu nunca me esqueço que no doutorado um grande professor que eu tive me disse que a melhor maneira de você aprender sobre um assunto é você ter que dar uma aula, porque realmente você aprende muito pesquisando para dar essa aula. E eu tive, graças a esse evento, a oportunidade também de, durante a preparação da minha oficina, estudar sobre certos conteúdos, sobre a elaboração de vídeos tutoriais uh, e também, inclusive, pesquisei dicas de vlogueiros e youtubers que vivem disso sobre como fomentar um bom trabalho. Foi interessante assim ter estudado e ter entrado nessa questão de youtubers e vlogueiros, porque eu não sou ainda um youtuber ou um vlogueiro, primeiro porque eu não tenho YouTube, um canal no YouTube, não é, as minhas lives são todas pelo Facebook ainda, quem sabe não é mais para frente a gente pense numa coisa mais sofisticada como o YouTube, mas foi interessante assim ter trocado essa ideia com esses educadores, porque eu conversei com uma professora de letras, de língua, uma menina formada em letras, professora de língua portuguesa que estava ali e acompanhou a minha oficina. Ela salientou uma coisa que eu achei muito interessante, que as lives não precisam ser uma ferramenta didática apenas para a literatura, mas, por exemplo, você pode fazer com que os seus alunos, o professor de geografia pode fazer com que os seus alunos façam um vídeo sobre um conteúdo de geografia ou de história. Foi interessante assim ter analisado isso, porque o que eu concluo disso tudo é que a tecnologia tem que ser. Nós não podemos ignorar a tecnologia, pelo contrário, devemos usá-la como uma ferramenta didática e aceitar que é a realidade, uma realidade cada vez mais frequente no nosso cotidiano. Eu estou aqui falando assim sobre isso, mas eu estou fugindo do assunto principal que eu gostei, eu acho muito interessante assim, sendo um autor iniciante, a possibilidade de participar de qualquer evento com essa tonalidade desse cunho literário. Eu estou muito feliz com as portas que têm se aberto desde que eu lancei meu livro Relatos e Delírios. E eu acho que eu estou vivendo a realidade do escritor no Brasil, porque escrever acaba sendo sempre a coisa mais fácil. Você tem que continuar divulgando o livro e divulgando seu trabalho. E eu gostei muito de ter participado desse evento Universos Paralelos, foi a segunda edição. Eu espero que haja uma terceira edição desse evento e, com certeza, se eu for convidado, novamente estarei participando, porque eu me animei muito em montar uma oficina sobre lives literárias e espero ter a possibilidade de aperfeiçoar esse material que eu montei. Então tá, gente, eu não vou enrolar muito. Eu tô também me colocando à disposição para novas propostas de assuntos para lives literárias. Eu fiquei muito feliz de, na semana passada, ter recebido tantos autores aqui nessa página. Eu sou Maurício Chames e te convido para curtir a página do Live Literatura e continuar semanalmente acompanhando um novo conteúdo nesse espaço onde apreciamos a maravilha que é o universo literário. Um beijo, um abraço.